Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão da Universidade Federal de Lavras. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Um botijão de oxigênio de 20 litros contém N mols do gás a uma pressão de 10 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Utilizou-se parte do gás, de tal forma que a pressão caiu para 6 atm. Porque se eu tirei uma parte do gás, tem menos molécula, menos gente batendo nas paredes do botijão, a pressão diminui. E esse processo, esse consumo de gás, foi feito a temperatura constante. A pergunta do exercício é: quantos gramas do gás foram utilizados? Qual foi a massa de gás consumida? E aí, ali embaixo, no rodapé, a gente tem a constante universal dos gases perfeitos, o nosso R, e a massa molar do oxigênio. Cada 1 mol de O2 tem uma massa de 32 gramas. Vem, vamos construir juntos a nossa resolução? Dá uma olhada para o começo do problema. Eu tinha ali oxigênio dentro de um botijão. Quais eram as características? 20 litros para o volume do botijão é o volume ocupado pelo oxigênio, uma pressão de 10 atm, temperatura de 27 graus Celsius e a constante R foi dada. Se a gente faz um clapeyron aqui, a gente encontra o número de mols inicial de oxigênio no botijão. Uma parte das partículas foi consumida. Quando a gente tira gás do botijão, olha o que acontece. A gente vai reduzir a pressão para 6 atm. Mas a temperatura não vai mudar e o volume também não muda, porque o oxigênio que está dentro do botijão, ele continua ocupando o volume total do botijão, 20 litros. A gente tem a constante R, eu posso fazer um clapeyron de novo e encontrar o número de mols final. A diferença entre o número de mols inicial e o número de mols final é quanto de oxigênio foi consumido. E com a massa molar, a gente pode descobrir a massa de oxigênio que foi consumida. Bora? Vem! Vamos começar aí com o estado inicial. Vou marcar aqui para você as informações que a gente tinha no começo do problema, antes do consumo de oxigênio. O volume inicial, 20 litros. A temperatura inicial, 27 graus Celsius. Mas você já para aqui, hein? Porque qualquer exercício de gases que cruze o seu caminho vai usar a temperatura em Kelvin, jamais em graus Celsius. Então eu venho para converter para Kelvin e somo 273. Uma temperatura de 27 graus Celsius é uma temperatura de 300 Kelvin. A pressão inicial é de 10 atm e a constante R está ali embaixo, né? 0,082 atm litro mol Kelvin. Bom, vamos de clapeyron aqui para a gente descobrir o número de mols inicial. Primeiro, só dá uma olhada se as unidades estão batendo, hein? Kelvin, Kelvin, atm, atm, litro, litro, tudo em paz, a gente vai encontrar o número de mols. Clapeyron para o estado inicial. PI, VI, igual a NI, R, TI. Não vou colocar RI porque a constante R ela não depende do estado. Pressão inicial 10, volume 20, número de mols é o que a gente quer encontrar, constante 0,082 e temperatura 300. 200 é igual a 24,6 vezes NI. O número de mols inicial vai ser 200 dividido por 24,6. Vamos aproximar essa conta? 200 dividido por 24,6 é aproximadamente 200 dividido por 25. E 200 dividido por 5 dá 8. Então, nossa resposta aqui, nosso número de mols inicial é de aproximadamente 8 mols de oxigênio. Ok? A gente vai fazer um repeteco disso, só que para o estado final. Vem! Qual é o estado final? O estado final, após o consumo de uma parte do oxigênio. O volume permanece o mesmo, que é o volume do próprio botijão.
A pressão agora é uma pressão de 6 atm. Deixa eu só colocar na ordem ali, senão meu toque vai gritar. A pressão é de 6 atm. A temperatura foi mantida, ela continua sendo de 27 graus Celsius e, portanto, 300 Kelvin. E a nossa constante R é constante. Eu vou copiar o valor de volta para cá. 0,082 atm litro por mol Kelvin. Ok? O que a gente vai fazer é pegar esses valores e colocar no Clapeyron. Ah, Irice, mas eu vi um jeito mais rápido de resolver. Eu já te conto o jeito mais rápido. Vem. Clapeyron. PF, VF, igual a NF, R, TF. Pressão final, 6. Volume, 20. Número de mols, constante 0,082 e temperatura 300. Desse lado aqui, 120 e do outro, 24,6 vezes NF. O número de mols final vai ser 120 dividido por 24,6. Mas a gente vai usar do mesmo artifício da aproximação, trocar por 120 dividido por 25. Uma conta mais simpática. Vai dar um número de mols final de aproximadamente 4,8 mols de oxigênio. Sabe como você podia ter feito direto, sem ter passado pelo Clapeyron? A pressão não foi a única coisa que mudou? De 10 para 6 atm? A pressão foi reduzida a 60% do valor inicial, né? E por que a pressão foi reduzida para 60%? Porque o número de partículas também foi reduzido para 60%. Então, se a pressão foi multiplicada por 0,6, era só pegar o número de mols e multiplicar por 0,6. E aí a gente encontrava o número de mols final. Agora, a gente vai atrás do quanto foi consumido de oxigênio. Então, a gente vai escrever aqui, ó, o consumo de O2. A gente começou ali com 8 mols e terminou com 4,8. A quantidade de oxigênio consumida foi de 3,2 mol. Mas o exercício não pediu a resposta em mol. O exercício quer a massa de oxigênio consumida. Então a gente monta uma regra de 3. Uma regra de 3 com a quantidade de matéria, o número de mols, e do outro lado, a massa. Lembra que o enunciado forneceu para a gente a massa molar do oxigênio? 32 gramas por mol. Isso significa que 1 mol de oxigênio tem uma massa de 32 gramas. A massa consumida eu vou chamar de EMão e é a massa que está relacionada com 3,2 mol de oxigênio. Regra de 3. 1 vezes M é igual a 3,2 vezes 32. E fazendo essa conta, a gente vai encontrar que a massa de oxigênio consumida é de 102,4 gramas. Nós fizemos algumas aproximações pelo caminho, mas nada que vai fugir muito dessa resposta. Então vamos olhar para as alternativas? O que está perto de 102,4? 104,1. A nossa alternativa correta é a letra C. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!